Galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos. Hoje falaremos sobre moda. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca Vunesp, a qual foi cobrado agora no ano de 2025. Vamos então para o enunciado. Ao analisar a distribuição de um conjunto de dados que representa a quantidade de cidadãos que utilizam determinado serviço público a cada dia, chegou-se a uma representação gráfica cujas barras possuem praticamente a mesma altura. Este tipo de histograma é conhecido como. Vamos lá, pessoal. Qual que é a resposta de vocês? Qual que é a missão de vocês? Tentar resolver antes do professor. Para isso, dê um pause. Eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de fazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a alternativa. Tararana, alternativa B. Pessoal, vamos lá, pessoal. Ele perguntou aqui, né? Esse tipo de histograma daí trouxe algumas alternativas. Bom, primeiro ele trouxe o conceito de moda, moda, né? E tratou moda. Perfeito. Pessoal, então vamos começar por esse conceito aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de a gente compreender. Quando se fala em moda, nós temos algumas situações, tá? Um conjunto, ele pode ser amodal, ele pode ser unimodal, ou então conhecido somente como moda. Ele pode ser bimodal. Pessoal, normalmente passou de bi, tá? Ela é conhecido como multimodal. Mas eu já vi algumas questões trazendo o conceito de trimodal, tá? Mas vamos utilizar aqui multimodal. Pessoal, esse amodal aqui, tá? Esse amodal, como o próprio nome sugere, esse A aqui, ó, esse A tá tirando a moda, a ausência de moda. Então, nós temos esse seguinte exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E que você vai lembrar que a moda é o termo que aparece com mais vezes, ou seja, o termo que aparece com mais frequências. Com mais frequências. Se a gente observar 1, 2, 3, 4 e 5, cada variável aqui aparece somente uma única vez. Então, não tem nenhuma dessas variáveis que aparece mais vezes. Então, esse conjunto aqui, ele é amodal. Perfeito. E nesse outro exemplo aqui, se eu pegar 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Pessoal, aqui a gente consegue observar que a moda é o número 4. Por quê? Porque o número 4 aparece duas vezes, enquanto os outros valores aparecem uma única vez, tudo bem? Temos esse outro exemplo: 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Pessoal, aqui nós estamos em uma situação bimodal. Por quê? Porque o número 1 aparece duas vezes e o número 4 também aparece duas vezes. Os outros valores aparecem uma única vez. Então, tanto o número 1 como o número 4 possuem a maior frequência. Então, nós temos dois valores que possuem uma frequência mais alta. Perfeito. E agora, só para concluir, vamos pensar nesse exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 4, 5 e 5. Pessoal, aqui nós estamos em uma situação, tá, a qual nós chamamos de multimodal. Por quê? Porque o número 1 aparece duas vezes, o número 4 aparece duas vezes, e o número 5 também aparece duas vezes, enquanto as outras variáveis aparecem uma única vez, tudo bem? Então aqui é um ótimo exemplo para a gente entender o conceito de amodal, moda, bimodal e multimodal. Só que daí ele pediu para a gente focar no histograma. Ele falou que a maioria das classes possui a mesma altura. Então, é como se nós estivéssemos nessa situação aqui. Eu vou, na verdade, vou distorcer um pouquinho o que a questão trouxe, tá? Mas a ideia vai ser a mesma. Eu tenho essa classe, agora eu tenho essa classe, eu tenho essa classe aqui, depois eu tenho essa classe, e por último, nós temos essa classe aqui, tá? Pessoal, o que que a gente consegue observar? Que quando se fala em histograma, nós estamos trabalhando com o quê? Nós estamos trabalhando com variáveis do tipo quantitativa. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter intervalo que vai de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12 e de 12 a 14, tudo bem?
Perfeito. Pessoal, quando a gente quer calcular a moda, tá, para dados agrupados em classes, quais são as ferramentas que nós podemos utilizar? Pessoal, podemos utilizar a moda bruta, podemos utilizar a moda pelo método de King, podemos utilizar a moda pelo método de Zilber. Tudo bem? Isso aqui é só uma das possibilidades. Existem outras maneiras de se calcular a moda. Por quê? Pelo seguinte, vamos supor que esse ponto aqui fosse mais alto. Aqui, pessoal, a moda pode ser qualquer valor dentro desse intervalo aqui de... Opa, na verdade está errado. Espera aí, quando se fala moda de King, espera aí. A ideia ficou só para só para a gente ajustar. Quando se fala em moda de King, moda de Zilber, todas as frequências têm que possuir a mesma. Todas as classes têm que possuir a mesma amplitude. No caso, 2, 2, 2. Agora sim. Quando fala em moda de King, moda de Zilber, todas as classes têm que ter a mesma amplitude, tá? Por isso que eu fiz essa pequena alteração, senão não ia dar certo, tá? Se tiver classes que têm amplitude diferente uma da outra, moda de King e moda de Zilber, ó, esquece, tá? Perfeito, mas agora voltando. Pessoal, se eu perguntar para vocês, vamos supor que essa aqui fosse a maior frequência. A moda de Zilber poderia ser qualquer valor dentro desse intervalo de 6 a 8. Então a gente vai estimar um valor para calcular a moda. Só que aqui a gente está com um pequeno problema. Por quê? Nós estamos com um problema. Porque se você for observar esse intervalo de 6 a 8, ele possui praticamente a mesma altura de 10 a 12. Tá? De 10 a 12. Então, aonde que está a moda? A moda ela vai estar aqui entre 6 a 8 ou ela vai estar aqui em 10 e 12? Pessoal, a gente não tem essa possibilidade para poder estimar, então a gente não consegue calcular a moda nesse intervalo. A gente sabe que com certeza possui algum valor que aparece com maior frequência, mas a gente não consegue criar essa estimativa. Então, se a gente não consegue criar essa estimativa nem por King, nem por Zilber, nem pela moda bruta, tá? O que a gente considera, tá? A gente considera que isso aqui é uma distribuição amodal, tá? Ou então conhecida como platô, tá? O que é esse platô? Quando a gente não consegue estabelecer um valor que aparece com maior frequência, um valor que representa a moda, tá? Então, por isso que a gente consegue concluir tranquilamente que o gabarito dessa questão, então, é a alternativa E. Ficou faltando a alternativa C. A alternativa C ele traz um conceito aqui de distorcida que não é tão explorado no mundo dos concursos, mas né, de vez em quando aparece, como apareceu agora. Pessoal, nós temos esse histograma aqui e nós temos também esse outro histograma. Pessoal, se você for traçar uma curva de frequência vai estar mais ou menos nesse formato aqui, ó. Ó, deixa eu trocar a cor, peraí. Nossa curva de frequência, ela vai estar mais ou menos nesse formato aqui. Pessoal, o que lembra isso aqui? Isso aqui lembra uma curva de assimetria, tá? Então, curva de assimetria, tanto positiva, como esse caso, ou negativa, a gente costuma chamar isso aqui de histograma conhecido como distorcido, tá? Então, distorcido a gente vai associar então a assimetria. Tudo bem? Então, por agora é isso, mas como ele não focou em assimetria, focou numa distribuição praticamente uniforme, praticamente, não, né, ele não falou que é uniforme, mas prática mais ou menos uniforme, então a gente considera esse histograma aqui meio que difícil de encontrar a moda. Então, é como se fosse uma distribuição amodal ou então um platô. Com isso, a gente confirma mais uma vez que o gabarito, alternativa E. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de histograma, assimetria, moda, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!